Já está na cadeia o homem que pode ser considerado o maior estuprador desse país. Dezenas de mulheres foram vítimas, muitas delas já têm inclusive exame de DNA confirmando toda essa violência sexual. E a coisa parece que não para por aí. Eu quero novidades agora ao vivo com a repórter Mariana Távora. Conta mais pra gente, Mariana. Jordevar, boa tarde. Luciana, boa tarde. Uma excelente tarde para todo mundo que assiste o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo. É com tristeza mesmo, durante toda a manhã, a gente está aqui na Secretaria de Segurança Pública, acompanhava os detalhes dessa investigação que durou mais de 40 dias e com o coração apertado de ver que existem monstros como esse homem que você vai ver agora, o Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos. Ele é suspeito de ter cometido mais de 47 estupros só aqui no estado de Goiás. 22 deles já foram confirmados através de exame de DNA que foi realizado pelo Instituto, então, de Criminalística aqui do estado de Goiás. E essa análise feita pela Polícia Técnico-Científica fez, então, com que esses investigadores percebessem que existiam muitos casos de estupros que estavam relacionados ao mesmo autor. E aí foi quando a Polícia Civil e mais de 40 policiais, diversos delegados, uma força-tarefa de 45 dias, muitas pessoas envolvidas, chegaram então a prender esse homem. Quem fala mais agora sobre esse assunto é o doutor Álvares Lins, delegado da GENARC de Aparecida de Goiânia, que também participou dessa força-tarefa. Doutor, como é que então a polícia conseguiu chegar até esse homem? Boa tarde. Boa tarde. Depois desses primeiros casos confirmados, né, e análise também do perfil de atuação desse agressor, depois de ouvir diversas vítimas, né, a gente fez um cruzamento no nosso banco de dados e foi possível identificar que houve uma lacuna, houve um período de tempo que ele não fez vítimas. Aí isso nos levou a aprofundar mais ainda as pesquisas e conseguimos identificar o Wellington como sendo suspeito inicialmente. Aí depois que nós o prendemos, né, nós o detivemos por outro motivo, por receptação e falsa identidade, foi colhido o material genético dele e após a análise foi confirmado que ele é o autor de 22 estupros confirmados em Aparecida de Goiânia e região metropolitana. Pois é, esse homem, de que forma ele agia então? Para você que é mulher, que passou por esse momento de dor, né, que uma mulher passa quando sofre esse tipo de violência, esse homem que você vê no seu vídeo, ele agia da seguinte forma: ele abordava as mulheres em uma moto, armado, ele estava com uma arma de fogo, então ele obrigava essas mulheres a subir na moto, ele as levava para um lugar ermo, um lugar distante, e lá praticava o ato de estupro. Mas a gente tem esses 22 casos confirmados através de exame de DNA, mas isso pode ser muito maior, porque em diversos casos de estupro existiam mais de uma pessoa. Eram estupros coletivos. Como é que isso acontecia, doutor? Sim, como você disse, o modus operandi dele, né, ele abordava geralmente a vítima de moto, né, empunhando arma de fogo, a ameaçava, geralmente subtraía o celular da vítima para que ela não pudesse gritar para o socorro, acionar as autoridades, e em seguida ela levava para um terreno baldio onde consumava o ato. E teve casos que ele abordou, inclusive, mais de uma pessoa e as dominou, levou também para o terreno baldio. Inclusive os maridos. Sim, caso do marido, que infelizmente presenciou o crime praticado por ele e obrigava essas pessoas a presenciar o crime de estupro praticado por ele. Bom, a gente tem um vídeo de uma das vítimas, uma das várias vítimas desse que pode ser o maior estuprador em série, inclusive do país, que se tem notícia. A gente vai ver então agora um vídeo dessa, que foi uma das vítimas, que foi abordada junto com o marido dela, foi em 2010, lá em Aparecida de Goiânia. Vamos ver o que ela conta. Eu estava vindo da casa do meu cunhado, era mais ou menos umas 8 e pouco da noite. Aí eu passando no motoqueiro, nós vimos um trielinho que tem aqui. Aí ele pegou e passou no trielinho, abordou nós, mandou nós deitar no chão, falou que era polícia, se nós portávamos algum tipo de droga. Eu falei que não. Aí eu falei, não, então. Aí pegou o celular que estava no meu bolso, a carteira no bolso do meu marido
Em seguida mandou nós se levantar sem olhar para ele, e mandou nós ir lá para frente, foi aonde ele mandou eu tirar minha roupa e começou a fazer o ato, me estrupar. Eu fiquei do lado do meu marido e falou para ele não falar nada, nem olhar, e nem eu olhar para a cara dele no momento. Depois disso ele pegou e prosseguiu e falou que não era para nós olhar, porque senão ele matava nós. Pois é, você vê aí o relato dessa vítima de 2010, desse monstro estuprador que agia aqui no estado de Goiás. Pouco tempo depois que isso aconteceu, você percebe que ela disse que estava com o marido dela. O marido dela abandonou a esposa, então ela foi abandonada pelo marido porque isso afetou toda a família. A doutora Cibele Tristão é delegada regional de Aparecida de Goiânia, esteve à frente também dessas investigações. Doutora, esse é um tipo de crime que choca. Como a gente estava falando mais cedo, todo mundo ouvindo o que estava acontecendo, a gente se emocionava e se arrepiava mesmo com a forma cruel com que esse homem agia, e essas atitudes dele impactavam diversas famílias, né? Exatamente. O crime de estupro é um crime que fere a dignidade da mulher, né? A mulher fica com sequelas psicológicas para o resto da vida. E essas vítimas, né, diversos casos analisados aí por essa força-tarefa, nós tivemos situações de mulheres que eram casadas e que tiveram realmente o seu casamento aí desfeito depois de terem sido estupradas. Então é um crime, a maneira que ele agia, de maneira muito violenta, de maneira cruel, como se ele punisse a mulher com aquela prática do estupro, né? Então isso deixa uma sequela muito grave nessas mulheres, infelizmente. Olha, a gente está falando de mulheres, mas esse homem, ele também estuprou meninas, adolescentes. A gente tem imagens do circuito de segurança de um local em Aparecida de Goiânia, não é isso? Da menina de 12 anos, em Aparecida de Goiânia, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, na realidade foi na virada do ano. A menina estava passando a virada do ano na igreja com a família, quando ela foi para casa, e nesse momento, nesse espaço em que ela saiu da igreja para ir para casa, ela foi abordada. Como é que foi essa abordagem, doutora? Esse caso específico, realmente, essa menor estava na igreja com a família, confraternizando a passagem de ano, e ela teria saído rapidamente para buscar uma blusa de frio em casa, ali próximo, quando ele apareceu, então, em uma moto, abordou essa menor, colocou ela na garupa da moto e a levou para um local ermo nas proximidades, e ali ele a violentou de maneira muito grave. Essa menina, ela foi ouvida na delegacia, ela realmente está muito abalada com essa situação, toda a família, né? Foi um caso que mexeu muito com todos na força-tarefa. Uma garota de 12 anos que estava na igreja com a família e acabou sendo violentada. Doutora, a gente tem informações também de suspeita de vítimas uma vítima que poderia inclusive ter cometido suicídio depois que isso aconteceu. Sim, tem uma das vítimas, também menor de idade, que foi abusada por esse indivíduo. Ela teve problemas psicológicos muito graves, muito sérios, passou por uma depressão, né, gravíssima, e acabou se suicidando. A Polícia Civil está, inclusive, até apurando melhor esse caso, para ver a ligação do suicídio com o abuso que ela sofreu. Ok, doutora, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Jordevá, estamos à disposição, né? A Polícia Civil fez um belíssimo trabalho aí e entregou esse resultado à sociedade goiana. Tá ok. Bom, nós então temos mais informações a respeito desse homem. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui da sede da Secretaria de Segurança Pública, porque esse homem é do Mato Grosso e lá ele já foi condenado por mais de 57 anos de prisão. Agora, o que ele estava fazendo na rua, você vai saber daqui a pouquinho, quando a gente voltar com mais informações. Nós voltamos ao estúdio. Ok, Mariana, você volta então daqui a pouco com mais informações. Obrigada aos delegados que prestaram aí as entrevistas. É realmente lamentável, choca tanto a gente, é difícil até mesmo achar uma definição que possa desqualificar ainda mais o caráter deste homem, deste monstro que foi capaz de acabar com a vida de tantas mulheres. Como bem definiu a delegada, o estupro fere
a dignidade dessas mulheres. Muitas tiveram o casamento desfeito, estão investigando um possível suicídio provocado por esse crime. Mulheres violentadas não só fisicamente, como também psicologicamente. Lembrando que ele também é acusado de estuprar crianças.